Olá, meu nome é Alexandre de Abreu e o objetivo deste vídeo é apresentar a minha proposta de resolução do Exame Final Nacional de Física e Química A, época especial, realizada em agosto de 2023. A estrutura da prova mantém aquela que foi adotada no contexto da pandemia. Portanto, a prova inclui 16 itens devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 8 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 4 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. Portanto, as cotações, cá está, portanto, as cotações referem-se, portanto, as tais respostas, os 16 itens, e aqui as cotações referentes aos 8 itens, das quais, portanto, as 4 são classificadas as 4 que tiverem a melhor pontuação, dentre as 8. O enunciado vem, portanto, também com a tabela periódica, que eu não apresento aqui, e por uma tabela de constantes e um formulário que serão de apoio, portanto, à resolução, servirão de apoio à resolução, portanto, aqui do exame. Eu vou, portanto, iniciar então a resolução e para este efeito eu vou aqui ocultar o painel de vídeo. E passamos então à primeira questão, e a primeira questão diz o seguinte: o etanol, dado por aquela equação química, faz parte da composição de bebidas alcoólicas e pode ser utilizado como combustível. O etanol, dado por aquela equação química, pode ser obtido a partir do etanol e a sua principal utilização é a produção de ácido etanoico. E o ácido etanoico, dado por aquela expressão, por aquela equação química, portanto, temos tem utilizações variadas, destacando-se o fabrico de essências artificiais. A figura 1 representa modelos tridimensionais das moléculas de etanol e ácido etanoico. E a primeira questão, os grupos funcionais nas moléculas de etanol, portanto, aqui está a sua representação tridimensional, e de ácido etanoico são, respectivamente, ora bem, nós que estão recordados, espero bem que sim, espero que estejam bem recordados, eu aqui vou desenhar, vou só apresentar os grupos funcionais, ou evidenciar os grupos funcionais, e cá estão, portanto, vou aqui ajustá-los. Cá está, portanto, o etanol, a sua cadeia termina em OH, portanto, termina no hidroxilo, portanto, é o grupo funcional hidroxilo. Este aqui é o grupo funcional carbonil, constituído pelo O e pelo C, e o carboxilo, constituído pelo C, OH e pelo O. Portanto. Ora, como estamos a referir a etanol e a ácido etanoico, é fácil de perceber que a resposta correta é a resposta D. Portanto, que eu vou aqui para já colocar resposta B e que vou aqui contornar de imediato. Cá está. Resposta B. Na molécula, passamos então ao item seguinte. Na molécula de etanol, os números de pares de eletrões ligantes e de pares de eletrões não ligantes são, respectivamente, bom, basta olhar aqui para, temos aqui estas ligações correspondem, vou só pôr aqui a mãozinha, a um par de eletrões ligantes entre o hidrogênio e o carbono, não é?
Temos 1, 2, 3, 4, 5. Esperem lá, peço desculpa. Estava a falar aqui do etanol, mas eles pretendem é do etanol. E, portanto, o etanol, talvez talvez seja melhor apresentar um desenho o qual nós estamos mais habituados a visualizar, não é? E que eu vou já aqui colocar com a identificação. Já está. Portanto, o etanol, o etanol, portanto, temos aqui cada traço apresenta um par de eletrões ligantes. Portanto, isto é um par, dois pares, três pares, quatro pares, cinco pares, seis pares, sete pares. E, e azul, coloquei o par de eletrões não ligantes, que são dois, que corresponde, portanto, aqui a este par que faz parte aqui da ligação covalente, não é, entre o oxigênio e o carbono, e que são pares de eletrões não ligantes, portanto, temos um, dois. Portanto, a resposta correta é a resposta D, 7 e 2. Passamos então à questão 1.3, que diz o seguinte: em solução aquosa, o ácido etanoico ioniza-se parcialmente, originando o CH3COO, aquoso, e H3+, aquoso. Esta reação pode ser traduzida por aquela equação química e aquela equação química cuja constante de acidez é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 à temperatura T. Após ionização, à temperatura T, uma solução aquosa de CH3COH apresenta um pH de 2,6. Pedem, no item 1.3.1, para determinar a concentração de CH3COH em equilíbrio à temperatura T. E apresento todos os cálculos efetuados. Bom, isto é um ácido, tem aqui uma constante de acidez, portanto, isto é um ácido, isto é a base conjugada, ou seja, há uma transferência do próton H+, para o H2O, que dá origem ao H3O+. Bom, então vamos começar por escrever, apresentar a forma da constante de acidez como ponto de partida. Eu vou aqui apresentar, vou tentar, vamos ver se eu consigo colocar tudo aqui. Portanto, já está. A constante de acidez Ka, dado por esta expressão. Portanto, será o produto será a multiplicação entre os produtos de reação, CH3CO- com H3O+, a dividir pelo valor inicial de concentração de CH3COH menos aquilo que é consumido e que dá origem ao CH3COO-, em equilíbrio, portanto, inicial e equilíbrio. Aquilo que também se observa é que a razão estequiométrica entre o H3O+ e o CH3CO- é de 1 para 1. E, portanto, agora, nesse contexto, vou aqui colocar agora aqui uma caneta para o chão, mas não faz mal. Okay. Temos então que a razão estequiométrica entre o H3O+ e o seu é de 1 para 1, pelo que a concentração do CH3CO- e do H3O+ são iguais, em equilíbrio. E sendo a concentração do H3O+ dado pelo 10 levantado a menos pH. Portanto, o pH é 2,6, portanto, é dado por 10 levantado a menos 2,6 mol por decímetro cúbico. Segue-se então, a partir agora, o que é que se sabe? Portanto, que
aqui, usando agora a expressão do KA, vamos então ir substituindo os valores. Só um segundo que eu agora vou apresentar, só ainda vou, julgo que ainda cabe aqui, espero, está bem? Ora, cá está. Portanto, 10 levantado a menos 2,6 vezes 10 levantado a menos 2,6, portanto, será 10 levantado a menos 2,6 ao quadrado, a dividir pelo valor inicial, portanto, vezes 10 levantado aqui pela concentração do C3, a CH3CO menos, 10 levantado a menos 2,6. E vamos resolver esta equação em ordem ao CH3COOH inicial, portanto, a concentração inicial. Fazendo as contas, continuando a fazer as contas, vamos obter esta expressão, que agora aqui vou continuar a colocar, agora não perdendo o contexto, já está. Portanto, temos aqui o valor da concentração de CH3COH inicial. Falta só colocar, não fiz o cálculo, mas vou pôr mol por decímetro cúbico. E, finalmente, é aquilo que nos estão a pedir, que é o valor da concentração do CH3COH em equilíbrio. E, portanto, vamos ver se, de facto, eu consigo. Já está. Portanto, CH3, a concentração de CH3COH em equilíbrio é o que está aqui no denominador do Ka, okay? E, portanto, é dado pelo valor da concentração inicial, que é este valor que aqui está, e que coloquei aqui, menos a concentração do CH3CO menos. E então, o valor que dá é 0,351 mol por decímetro cúbico. Passamos então à resolução do item 1.3.2. Qual das opções seguintes representa um par conjugado ácido-base resultante da ionização do ácido etanoico em água? Portanto, o ácido conjugado, portanto, o par conjugado ácido-base vai ser, portanto, aqui é imediato a resposta A. Observando a equação, portanto, cá está, portanto, este é o ácido que cede próton ao H3, ao H2O. O H2O funciona como uma base e, portanto, e relativamente a este ácido vai dar a base conjugada que é o CH3COO-. Portanto, parece-me que aqui não haverá espaço para grandes dúvidas relativamente à opção correta, que é a resposta A. Passando então para o 1.4, fazendo reagir etanol com ácido etanoico, obtém-se etanoato de etilo, dado por aquela fórmula química CH3, COO, CH2, CH3 e água num equilíbrio traduzido por aquela equação química. Para otimizar o processo, pode recorrer-se ao uso de catalisadores e de um equipamento de laboratório que permite remover a água produzida. Considere que a temperatura se mantém constante. Ora, quando se, agora, aqui na primeira frase, não é? Ou quando se, portanto, a opção pode ser adiciona catalisadores ou remove a água produzida. Mas como se está a referir, depois, em seguida, ao quociente de reação Q, ser superior ou inferior, bom, é claro que a opção relacionada com adicionam os catalisadores estão fora de questão.
está fora de questão, porque os catalisadores não alteram a constante de equilíbrio e, por outro lado, não interferem, portanto, só interferem, portanto, na reação química, acelerando a reação química. É essa a função dos catalisadores. É, portanto, acelerar, é obter mais rapidamente os produtos de reação. E como tal, adicionar os catalisadores, portanto, são opções que estão fora do contexto. E, portanto, ou será a opção B ou será a opção C. Eh, portanto, como aqui há a remoção da água, estamos a falar do lado dos produtos de reação e, portanto, significa que o quociente de reação Q vai ser inferior. Portanto, vai ser, portanto, essa a opção, porque ao retirar-se a água, ao remover-se a água, vai favorecer a reação química no sentido direto. Portanto, a opção é a resposta C. Passamos então ao item 1.4.2. Num laboratório juntaram-se 40 gramas de CH3COH com aquela massa molar de 60,06 gramas por mol etanol em excesso e obtiveram-se 40 gramas de CH3COO, CH2CH3, cuja massa molar é de 88,12 gramas por mol. Determina o rendimento da reação e apresenta todos os cálculos efetuados. Ora bem, em primeiro lugar, juntar, portanto, os 40 gramas, é isto que agora vou aqui apresentar, os 40 gramas de CH3COH é etanol, portanto, estamos aqui CH3COH é etanol. Etanol em excesso significa que seria de esperar que a quantidade, agora do lado do produto da reação, do CH3COH ou CH2CH3, deveria ser igual à quantidade inicial correspondente às 40 gramas de CH3COH. Isto porquê? Porque a razão estequiométrica entre, entre eles é de 1 para 1. Ora bem, então portanto, vamos calcular o, a quantidade inicial de CH3COH. Eu agora vou colocar aqui, que é dada por o valor, portanto, a sua massa a dividir pela sua respectiva massa molar. E aquilo que, pela reação, não é? Pela razão estequiométrica entre estes dois, entre estas duas substâncias, portanto, seria de 1 para 1, era de esperar que do lado do produto da reação, referente ao CH3CO, CH2, CH3 fosse de 40 sobre 60,06. Portanto, teria o mesmo valor. Portanto, esse é o valor que seria esperado. No entanto, vamos calcular o valor que foi obtido, que correspondente aos 40 gramas daquela substância. Ora bem, então, calculando e fazendo as contas, vou aqui colocar a quantidade obtida referente a estas 40 gramas, é de 40 sobre 88,12 mol. Bom, agora é fácil calcular o rendimento. O rendimento vai ser a razão entre a quantidade obtida a dividir pela quantidade esperada. Portanto, é aquilo que vai ser colocado agora aqui.
Portanto, o rendimento percentual para esta reação química é a quantidade obtida do CH3CO, portanto, dado por esta expressão, 40 sobre 88,12, a dividir pela quantidade que seria esperada, 40 sobre 60,06. Portanto, não é mais do que, a multiplicar por 100, como é óbvio, não é mais do que a razão entre os 60,06 e os 88,12. É claro que aqui há um erro que eu vou imediatamente corrigir. Falta ali multiplicar por 100. Portanto, falta aqui multiplicar por 100, que dá 68,16%. Passamos então ao item 2, finalmente ao item 2. Realmente o item 1 é bastante extenso. Bastante extenso. Portanto, e que diz o seguinte. Os primeiros termómetros baseavam-se na dilatação regular de uma substância líquida termométrica, perante o aumento de temperatura. Galileu Galilei foi um dos primeiros construtores de termómetros, tendo usado a água como substância termométrica. Posteriormente foram desenvolvidos termómetros de etanol por Ole Homer e Gabriel Fahrenheit e outros. Na tabela, agora, estão registadas temperaturas aproximadas de fusão e de ebulição de duas substâncias termométricas à pressão normal, a água e o etanol. Aquilo que nós vemos é que, bom, a água já é mais que conhecida, a temperatura de fusão é nos 0 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Etanol entra no estado líquido a partir dos menos 114 graus Celsius e sai da sua fase líquida para a fase de ebulição, portanto, gás aos 78 graus Celsius. E diz-se, continuando, uma vantagem do uso de etanol como substância termométrica relativamente à água é permitir a medição de temperaturas à pressão normal. Ora, aquilo que nos interessa, porque é que nós tínhamos o objetivo, não é? É a visualização da dilatação ou da contração do etanol na sua fase líquida, que possibilita a leitura e a medição de temperaturas e a medição de temperaturas. Ora bem, nós, relativamente às opções que temos, é claro que aquela que intuitivamente é a correta é a opção A. Portanto, será a resposta A, a sua, aquela que é correta. Ora bem, 2.2. A verificação experimental de que a resistência elétrica de certos metais variava com a temperatura permitiu o desenvolvimento dos termómetros de resistência, designados por termorresistências. Uma termorresistência pode ser construída enrolando um fio de cobre que, posteriormente, é percorrido por uma corrente elétrica. O enrolamento do fio de cobre, ao ser mergulhado num líquido a uma determinada temperatura θ, acaba por atingir essa temperatura. As medições da diferença potencial nos terminais do enrolamento e da corrente elétrica que o percorre permitem obter a resistência elétrica R do fio de cobre. A determinação de R, por sua vez, permite obter a temperatura do θ do líquido, onde essa resistência está mergulhada. 2.21. Qual dos esquemas seguintes pode representar o circuito elétrico do termómetro da resistência acima descrito? Bom, olhando, repara, temos que ver o que significa a disposição do voltímetro e do amperímetro. Ora, aqui na figura A, o amperímetro faz um curto-circuito aqui à resistência, e, portanto, nunca obteremos ali
eh, nenhuma leitura. Portanto, e além disso, o voltímetro funciona como um circuito aberto e, portanto, é claro que aqui não vai haver circulação de corrente neste esquema e, portanto, portanto, obter a temperatura, portanto, impossibilita, portanto, obter essa temperatura, ou seja, não, os valores, portanto, os dispositivos que medem a tensão e a corrente estão colocados de forma errada naquele circuito. Portanto, o que está de forma correta é, de facto, o circuito B. O circuito do circuito B, em que o voltímetro mede, de facto, aqui portanto, a diferença potencial aqui na resistência, vou colocar aqui V, e há a passagem de corrente, que é medida aqui no amperímetro, e esta corrente I, e é aqui esta corrente I. Portanto, a resposta correta, o esquema ou o circuito elétrico, não é? Correto. Ou melhor, com a colocação dos aparelhos de medida de forma correta, é representado pelo esquema B. Passando então agora para o item seguinte, o gráfico da figura 2 mostra a reta de calibração de uma termorresistência. E, portanto, esta reta de calibração, nós temos aqui um gráfico, permite-nos, e sabendo dois pontos desta reta de calibração, permite-nos precisamente obter o declive, o declive desta reta, ou melhor, saber precisamente a equação desta reta, que será, essa reta é dada, é o θ, portanto a temperatura, em função da resistência. Ora, agora aqui não temos mais do que fazer um exercício de matemática, não é? Portanto, vou já colocar aqui estas expressões. Já está. Vamos determinar a equação daquela reta, θ, ou seja, a temperatura em função da resistência, do valor da resistência que é dado pelo o declive da reta, que representa aqui por m, mais a ordenada na origem. Em que o declive, conhecidos dois pontos desta reta, é dado por a diferença das ordenadas a dividir pela diferença das abscissas, e, portanto, este declive, reparem que é o declive a multiplicar pela resistência, a resistência dada em ohms, como queremos obter graus, portanto, graus Celsius, aquele M não é mais do que o valor de temperatura por cada unidade de resistência. É o que significa este declive. A ordenada na origem, bom, conhecido um ponto, há aqui um ponto que é o 68,9, 0, substituindo na equação da reta, o θ de R por 0 e o R por 68,9, e já conhecendo o M, obtemos a ordenada na origem daquela reta. Portanto, a equação da reta, eu agora vou aqui colocar a sua expressão, é dado por, já está, portanto é dado pelo declive, que é 100 sobre 30,9, vezes a resistência menos os 68,90 a dividir por 30,9. Não sei o que é que agora aqui aconteceu, sinceramente. Bem. Ora, agora o que é que nós sabemos? Eles estão agora, continuando a leitura, admita que o fio de cobre apresenta um comportamento ómico e que, depois de entrar em equilíbrio térmico com um líquido, a uma certa temperatura θ, o fio foi atravessado por uma corrente elétrica de 36,9 mA, estando sujeito a uma diferença potencial de 3 volts nos seus terminais. Determina a temperatura
θ do líquido e apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, agora estamos perante, vamos determinar o valor da resistência e estamos perante a lei de Ohm. O valor da resistência de portanto, aqui, desta resistência. O que eles nos dizem é que, e agora, já agora acrescentando aqui, é que a diferença potencial é de 3 volt e que o valor da corrente, se não estou em erro, são 36,9 miliamperes. Já está. Portanto, e fazendo então, vamos colocando então estes valores, obtemos então o valor da resistência, que é dado por 3 dividido por 36,9 vezes 10 ao cubo ohms. Agora é só utilizar a equação da reta para determinar a temperatura substituindo o valor de R. Portanto, nada mais simples do que, cá está, a determinação da temperatura, θ de R. Cá está o θ de R, o R é este valor, θ de R, há de ser igual ao declive da reta, vezes, vezes a resistência, aqui calculada, menos a ordenada na origem, que dá um valor de 40,13 graus Celsius. Passando então para o item 3, que diz o seguinte: uma solução alcoólica é armazenada numa garrafa de vidro. Um feixe de luz que se propaga na solução alcoólica sofre um desvio na sua direção de propagação ao atravessar a superfície de separação entre a solução alcoólica e o vidro, como se representa na figura 3. Considere que a velocidade do feixe de luz no vidro é de 1,97 vezes 10 à oitava metros por segundo. Determine o índice de refração da solução alcoólica. Apresente todos os cálculos efetuados. Enfim, a disposição, da maneira como está aqui a figura, não é muito favorável. E, portanto, aquilo que eu comecei por fazer foi redesenhar aqui esta figura, realçando ou evidenciando portanto, o ângulo de incidência, o ângulo de refração de uma forma mais simples ou mais evidente. E, portanto, é isto que agora eu vou aqui apresentar. Já está. Digamos, um desenho que nós estamos mais habituados. Temos aqui a separação, a superfície de separação entre a solução e o vidro. O reincidente relativamente à superfície de separação faz um ângulo de 63 graus, quer dizer que o ângulo de incidência deste feixe é de 27 graus, já uns 90 graus menos 63. E, portanto, imediatamente vemos que o ângulo de refração é inferior ao ângulo de incidência. Agora vamos usar, não é? Portanto, pedem-nos para determinar o índice de refração da solução alcoólica e apresentando todos os cálculos efetuados. Ora, aqui agora vou de facto já apresentar em seguida. Portanto, temos que VV, portanto, é a velocidade do vidro, 1,97 vezes 10 à oitava. A lei de Snell-Descartes é dado por esta forma, que o índice de refração da solução a multiplicar pelo seno do ângulo de incidência há de ser igual ao índice de refração do vidro a multiplicar pelo ângulo de refração, pelo seno do ângulo de refração. Sabendo que o índice de refração do vidro é a velocidade da luz a dividir pela velocidade de propagação no meio vidro, então, substituindo ali o NV, obtemos então, a partir da expressão da lei de Snell, que NS sendo 27 graus há de ser igual à velocidade da luz a dividir pela velocidade de propagação daquele feixe no vidro, sendo a multiplicar pelo seno 24 graus.
Portanto, substituindo, ainda a tabela de constantes, portanto, a velocidade da luz faz parte da tabela de constantes, apresentado neste exame, e, portanto, substituindo os respectivos valores, obtém-se que o índice de refração da solução alcoólica é 1,36. Portanto, passamos, então, cá está, portanto, aqui o desenvolvimento do exercício, da resolução do exercício. Passamos, então, para o item 4, que diz o seguinte: a presença de etanol num indivíduo pode ser detectada por diferentes métodos. Isto é aquela história do balão quando o tipo vai a conduzir, não é? Não pode, depois de um jantar, uma pessoa não pode abusar na bebida, senão uma pessoa paga, desconta pontos na carta, e, portanto, são retirados pontos à carta de condução e podemos ficar inibidos de, de conduzir, não é? E pagar uma multa simpática, não é? Para o Estado. Ora bem, então, um dos métodos utilizados envolve um alcoolímetro. No alcoolímetro, o etanol presente no ar expirado reage com o dioxigênio O2 presente no ar, sendo convertido em ácido etanóico CH3COOH. Essa reação pode ser traduzida, portanto, por aquela reação química. Considere que o ar contém 21% em volume de O2 e admita que o volume molar de um gás, a temperatura e a pressão a que ocorre a reação é 24,0 decímetros cúbicos por cada mol. Qual das expressões seguintes permite calcular em decímetros cúbicos o volume de ar necessário à reação completa de 0,0275 gramas de CH3CH2OH? Ora bem, é claro que isto não é logo evidente. Nós vamos por partes. Vamos começar por ver a relação entre, portanto, a expressão que permite obter a relação entre o volume do ar e o volume de oxigênio. Portanto, vamos começar por aí. Vou pôr aqui até ao lado. Já está. Portanto, a percentagem, okay, em volume de O2 há de ser a razão entre o volume de O2 a dividir pelo volume do ar, que é 21%. Significa que o volume do ar será o volume de O2 a dividir por 0,21. Em seguida, vamos utilizar a fórmula do volume no ar que nos é fornecido esse valor. Portanto, está. Portanto, o volume no ar de um gás, como é dito no exercício, ou mencionado no exercício, corresponde a 24 decímetros cúbicos por cada mol, e neste caso, portanto, significa que o volume do gás, neste caso é o volume do O2, há de ser igual ao volume no ar do O2, a multiplicar pela sua quantidade. Agora, vamos nos socorrer da equação química. Portanto, aqui não foi feito mais do que colocar em evidência as fórmulas que vamos utilizar para depois conseguirmos obter a expressão. Como disse, não é totalmente linear a escolha. Temos que ter aqui alguns passos. Temos que fazer aqui alguns passos. Portanto, a relação estequiométrica entre o CH3, CH2OH, okay, é igual, portanto, I do O2 é de 1 para 1. E, portanto, nesta reação são consumidas, portanto, iguais quantidades destes dois gases. Então, a quantidade de NO2 que nós precisamos aqui, não é? Que nós precisamos aqui para determinar o VO2, que por sua vez nos vai permitir obter a expressão do volume do ar, não é? Portanto, é dado pela quantidade de CH3, CH2 ou H. E que nos dizem
que é de 0,0275 gramas, portanto, a quantidade de CH3, CH2 ou H é dada por 0,0265 gramas, é dividido por 46,08, que é a massa molar, e se não estou aqui, está aqui, não é? 46,08, portanto, que é igual ao NO2. Portanto, cá está. Falta-me só aqui mencionar, para não ser penalizado, é claro que isto aqui é mol, estamos a falar mol. Então o passo seguinte é, ou os passos seguintes, eu já vou colocar aqui os passos seguintes. Portanto, a partir daqui do 2, obtém-se que o V, o volume de O2 é dado por aquela expressão, ok? Em decímetros cúbicos. Olha já agora. E, portanto, logo, o volume do ar, uma vez que o VO2 é dado por esta expressão, basta dividir por 0,21, cá está. E, portanto, corresponde à resposta B. Embora a resposta B não esteja dividir por 0,21, mas é a mesma coisa, em denominador 0,21 é a mesma coisa que ser 100 a dividir por 21. Portanto, é a resposta B. Portanto, tínhamos que efetivamente fazer aqui, dar aqui alguns passos para chegar e ter algum cuidado para chegar, portanto, ao valor à expressão. 4.2. Um condutor ingeriu 2 canecas de cerveja, contendo cada uma 0,50 litros, com 5,2% em volume, de CH3CH2OH. Considera, uma hora depois, o condutor foi submetido a uma análise laboratorial, tendo sido detectado 0,60 gramas, 64 gramas, peço desculpa, 0,64 gramas de CH3CH2OH por litro de sangue. Considere que nem todo o etanol ingerido chega à corrente sanguínea. O condutor tem 6 litros de sangue e o seu organismo removeu, na primeira hora, 8,5 gramas de CH3CH2OH da corrente sanguínea. A massa volúmica do etanol é de 0,789 gramas por centímetro cúbico à temperatura e à pressão do organismo do condutor. E pretende-se, não é, que mostrar que 30% em massa, CH3, CH2 ou H ingerido, chegou à corrente sanguínea durante a primeira hora, após a ingestão das 2 canecas de cerveja. Ora bem, eu vou só aqui colocar para... Primeiro vamos ver, primeiro eu começo por colocar aqui os dados e para não andar sempre com aqui a fórmula sempre atrás, não é? Porque senão leva-se bastante tempo só para escrever a fórmula e vamos ter que escrever aqui a fórmula teríamos que escrever a fórmula várias vezes. Vou designar por A, CH3 a CH2OH. E cá está, portanto, a densidade do CH3 CH2OH é de 0,789 gramas por cada centímetro cúbico. Então, agora vou começar, portanto, dividir este problema em 2 fases. Uma delas é, de facto, a fase da ingestão da cerveja por parte do condutor. E, portanto, e que eu designo para calcular precisamente a massa de CH3, CH2OH que é ingerida com 1 litro de cerveja, ok? E, portanto, vamos então expor precisamente os cálculos para essa fase. Já está?
Portanto, temos a fase da ingestão da cerveja, que é a determinação da massa de etanol, ok? Hum, e que, penso que é etanol, não é? Ok. Espero não ter enganado no nome. Ok. Hum, Existente, portanto, num litro de cerveja ingerida. Começamos pela percentagem volume-volume, ok? Portanto, o volume do, de A dividido pelo volume da cerveja é de 5,2%. Portanto, isto em termos percentuais. Portanto, significa que o volume do A vai ser 5,2 vezes 10 levantado a menos 2, a multiplicar pelo o volume da cerveja. Ora, o volume de cerveja ingerido, como foram 2 canecas, não é? Portanto, é 1 litro, portanto, é 1 decímetro cúbico. Já está. Portanto, é 1 decímetro cúbico. Portanto, significa, como temos que a densidade é de 0,789, 0,789, esperem só um segundo, que eu se calhar aqui não tenho isto bem colocado. 0,789, pois, vou pôr, isto não está correto, falta, aquilo é gramas, e portanto falta o 9, está sempre. Uh, 9, peço desculpa, 9 gramas por centímetro cúbico. Ora, aquilo que vamos colocar, portanto, portanto temos o volume, e como temos a densidade, transformei o volume em decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, multiplicando, portanto, por 10 ao cubo, aquele valor ali obtido, 5,2 vezes levantado a menos 2. Portanto, e substituindo, vamos obter então a massa de CH3CH2OH, que é basta multiplicar, portanto, por 0,789, portanto, aqui dá 52, a multiplicar por 0,789. Portanto, temos que a massa de CH3, CH2OH ingerida foi de 41,03 gramas. Okay? O que é que eles dizem? Dizem que considero que nem todo o etanol ingerido chega à corrente sanguínea. Portanto, nem todo ele chega à corrente sanguínea. E que, uh, e que na primeira hora 8,5, portanto o organismo removeu 8,5 gramas, e depois de ter removido estes 8,5 gramas, fez o teste do álcool, ok? Fez o teste e aquilo que se obteve foi 0,64 gramas por cada decímetro cúbico de sangue. Então, talvez aqui, passando agora à fase da ingestão, fase da corrente sanguínea, eu passaria só aqui como ajuda, aqui um esquema, não é? Para perceber o que é que nos estão aqui a pedir, para não perdermos aqui um bocadinho o fio, o chamado fio à meada, não é? Portanto, ok. Portanto, isto é o valor da massa que foi calculada, foi ingerida, e que temos que provar que, ou aquilo que eles querem, é que nós provemos que 30% de massa, não é? Ingerido chegou à corrente sanguínea. Entrou aqui na corrente sanguínea, 8,5 gramas foram removidos e que ao fim de uma hora, quando ele fez o teste, não é, laboratorial, deu um valor com uma determinada massa, que será o valor dos 6,64 gramas a multiplicar pelos 6 litros de sangue. É isto vai, portanto, este MSL é aquilo que vai. E, portanto, depois temos que, a esse valor, somar as 8,5 gramas para obter aquilo que é a massa que entrou na corrente sanguínea. E verificar se esta massa é assim, que eu chamei a massa que entrou na corrente sanguínea, S inicial, se corresponde ou não a 30% do valor calculado desta massa. Portanto, é isto que vamos tratar agora em seguida. Portanto,
e que já vou detalhar. Portanto, começamos por calcular o tal MSLDA, que aqui eu coloquei aqui no esquema. Portanto, peço desculpa, não é isto. Eu, só um segundo, que já vai aparecer o cálculo. Já está. Portanto, entramos agora na fase da corrente sanguínea e aquilo que vamos calcular, não sei o que é que aconteceu, ok, é o valor de massa, ok, de A, do etanol, na corrente sanguínea e que vai ser, portanto, aqueles 0,64 gramas a multiplicar pelos 6 litros, que são 6 decímetros cúbicos, e que dá, portanto, 3,84 gramas. E agora vamos calcular a massa inicial de A. Portanto, somando a este MSL os 8,5 gramas. Portanto, é isto que e vamos obter, continuando, vamos obter, é fácil, 12,34 gramas. Portanto, e agora, será que e agora temos que provar que estes 12,34 gramas se corresponde ou não a 30% de 41,03 gramas. Portanto, agora a terceira fase é mostrar, temos que mostrar ou comprovar que efetivamente são 30%. Já está. Mostrar que, então, que o valor encontrado corresponde a 30% daquele valor. Eu até vou sublinhar aqui, ou evidenciar, estes 12,34 gramas. Okay? Cá está. Portanto, fazendo agora a correspondência percentagem massa do MSI sobre a massa do A, há de ser os 12,34 dividido por 41,03 a multiplicar por 100 e dá 30,01%. Ou seja, fazendo a aproximação às unidades, de facto, fica comprovado que está mostrado que 30% em massa, CH3, CH2 OH ingerido, chegou à corrente sanguínea durante a primeira hora após a ingestão dos canecas de cerveja. Já está, portanto, o exercício resolvido. 4.3. O primeiro dispositivo, prático para detecção de álcool no organismo humano, ficou conhecido como teste do balão. É que eu já referi, não é? O teste do balão, quando essa pessoa, depois de uma jantarada, beber uns copitos a mais, enfim, poderá ter depois uma surpresa desagradável, não é? A presença de CH3, CH2OH no ar expirado era detectada por uma alteração de cor devido à reação traduzida por aquela equação química e na presença do CH3, CH2OH observa-se a cor, claro que observa-se a cor verde. Portanto, aqui acho que não há. Portanto, ou é a resposta C ou é a resposta D. Sendo CR2 ou 7 2 menos, a espécie ou redutor ou oxidante. Bom, aqui vai-nos obrigar aqui a fazer umas entre o C e o D, portanto, determinar se de facto estamos em presença de um oxidante ou de uma substância ou de uma espécie redutora. Bom, eu vou desenhar, vou pôr novamente a equação química e com as respectivas variações dos números de oxidação. Cá está, que vai agora surgir. Portanto, nós temos então aqui, no que diz respeito ao CR2 ao 7, portanto, temos que saber qual é o número de oxidação do CR. Será 2x, porque, pronto, temos aqui CR2, 2x,
mais o número de oxidação, neste caso do oxigênio, é menos 2, vezes 7, há de ser igual, portanto, ao valor, ao ião, ao valor, será igual a menos 2. E, portanto, o x é o NCr, resolvendo em ordem a x, que é o número de oxidação do Cr. Eu, por acaso, pus N, mas poderia pôr... eu vou só aqui rapidamente corrigir, não é? Portanto, eu pus N, mas devia ser NiOCr. Vou já rapidamente fazer isso. Portanto, é o NiO de Cr e, portanto, ali será o N. Já vou depois fazer as correções dando os nomes como deve ser. Portanto, e neste caso aqui, temos aqui o Cr, que tem um ião com 3 mais. Portanto, o delta, portanto, a variação do número de oxidação do Cr nesta reação vai ser, portanto, o valor que é do Cr, o número de oxidação do Cr é 6, portanto, vai ser o número, aqui o valor do ião, 3, portanto, 3 menos 6, que dá menos 3, portanto, tem uma variação negativa. E vamos ver aqui para e, portanto, se é uma variação negativa, conclui-se imediatamente que ele é um oxidante. Portanto, é a espécie que é reduzida, e a espécie que é reduzida é o oxidante. Portanto, logo aqui portanto, encontramos logo que será a opção D. Mas eu vou só concluir, depois hei de corrigir aqueles deltaens, se não se importam. É, portanto, eu vou só corrigir e já regresso. Portanto, já foram feitas as correções na nomenclatura. Portanto, o número de oxidação do Cr é 6, do Cr2 ao 7, portanto, a variação do número de oxidação é negativo. No caso do C2H5OH, temos que o número de oxidação do carbono é menos 2, e aqui o número de oxidação é 0, e, portanto, há uma variação do número de oxidação referente ao carbono, que é de mais 2. Portanto, concluindo, a variação do número de oxidação do Cr é negativa, implica que o Cr é o agente oxidante, pelo que Cr2 ou 7 é a espécie oxidante, que é, logo ela é reduzida. A variação do número de oxidação do carbono, como é maior que zero, implica que o carbono é o agente redutor, pelo que C2H5OH é a espécie redutor, logo é oxidada. Portanto, a resposta correta é que observa-se a cor verde, sendo o Cr2O7 2 menos a espécie oxidante. Passando então ao exercício 5, o tempo de reação é o intervalo de tempo entre a geração de um estímulo visual, auditivo ou outro e a resposta motora. 5.1. Ainda estamos aqui com a história do efeito álcool na condução. Na condução, sob o efeito álcool, há um aumento do tempo de reação e, consequentemente, do risco de acidentes rodoviários. Um condutor, ao observar um obstáculo na estrada, reage e coloca o pé no travão até imobilizar o veículo. Considere t igual a 0 segundos, o instante em que o condutor observou o obstáculo. Na figura 4 apresentam-se os gráficos do módulo da velocidade v de um condutor, sistema veículo mais condutor, em função do tempo t quando estava sóbrio e quando se encontrava sob o efeito do álcool. E sob o efeito do álcool, o condutor percorreu mais x metros do que quando estava sóbrio. Ora bem, é fácil de perceber que,
que quando está sob o efeito do álcool corresponde ao gráfico azul e quando está sóbrio corresponde ao gráfico vermelho. Ora, o que é que nós aqui percebemos? Percebemos que aquilo que o deslocamento acrescido, não é? Delta D, vamos chamar de delta D, corresponde precisamente, portanto, efetuado pelo condutor sob o efeito do álcool, vai corresponder a uma área que eu agora aqui vou tentar apresentar, vamos lá ver se eu consigo apresentá-la. Se consigo, espero que sim, que consiga apresentar. Só um segundo. Ok. Que corresponde precisamente, sob o efeito do álcool, o ΔD vai corresponder precisamente à área do retângulo, aqui tracejado a verde. É um retângulo que tem uma determinada altura, que é a velocidade, é o valor da velocidade, que é 25, a multiplicar pela diferença temporal que corresponde, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 menos 0,8. Portanto, e é isto que agora é esse cálculo que tem que se fazer. Vou colocar aqui. Ora bem, dê-me só um segundo. Cá está. Portanto, o deslocamento acrescido, ΔD, efetuado pelo condutor sob o efeito do álcool, vai corresponder precisamente a esta área, não é? A esta área do retângulo tracejado a verde. Então, esse ΔD, que é o valor desta área, é a altura do retângulo a multiplicar por esta largura aqui. Portanto, que é 1,5 menos 0,8 segundos, o ΔT, que dá 17,5 metros. Portanto, a resposta, a opção, é a resposta C. 5.2. Considere a experiência seguinte, que permite estimar o tempo de reação de uma pessoa recorrendo unicamente a uma régua. Uma pessoa A segura a extremidade superior de uma régua posicionada verticalmente, enquanto outra pessoa, B, coloca a sua mão na parte inferior da régua na marcação 0 cm sem a segurar. A pessoa A larga a régua e a pessoa B, sem alterar a posição da mão, segura, tal como é ilustrado na figura 5. Considera desprezável a resistência do ar, deduz a expressão matemática que permite estimar o tempo de reação da pessoa B, com base na medição a efetuar nesta experiência. Na sua resposta, explicite o significado da grandeza que consta na expressão e que é medida nesta experiência. Utilize uma linguagem científica adequada. Bom, aqui com a ajuda de um esquema e ali aplicado ali à figura, vamos ver se sai bem. Espero bem que sim. Que nos vai permitir ter uma percepção do que está aqui em... Ora bem. Ora, aqui a pessoa B agarrou a régua e agarrou a régua ao fim de um determinado tempo t, delta t. Ora bem, ele inicialmente, para t igual a zero, aqui a extremidade da régua estava no sentido ou na direção da mão da pessoa B. E, portanto, este será, será a origem, portanto, do nosso referencial. Portanto, o referencial é orientado de cima para baixo, nosso referencial relativamente à posição, okay? E que ao fim de um tempo delta igual a delta t, portanto, houve um deslocamento, o vetor posição está aqui, e o valor do deslocamento, ou seja, a componente escalar, é dado precisamente pelo valor da régua, ok? Quando ela é apanhada pela pessoa B. Portanto, este significa que houve um deslocamento, este deslocamento que é dado por aquele traço
ali do polegar, não é? Da régua. Portanto, na altura em que ele é travado, a régua vai com uma determinada velocidade, ok? No tempo t igual ao delta t, e a posição p igual a delta t, e p de delta t, porque o vetor tem este comprimento, esta é a intensidade, que é precisamente a componente escalar, e temos então ali o vetor g, que é, portanto, considerado desprezável a resistência do ar, significa que a única força aqui presente, que é a força resultante, é precisamente o peso da régua, não confundir com a localidade peso da régua, ok? Mas é o peso da régua multiplicado pela aceleração gravítica. Portanto, aquilo que temos aqui é o vetor da aceleração gravítica. E, portanto, é a partir deste esquema que vamos, então, deduzir a expressão matemática que permite estimar o tempo de reação da pessoa B e vamos, então, ver como é que isso pode ser feito. Ora, em primeiro lugar, aquela aceleração gravítica é constante. E como é constante, e sendo a massa constante da régua, não é? Vamos só aqui referir, só aqui dar o primeiro passo. Portanto, aquele vetor é constante no tempo, a sua componente escalar, de acordo com o referencial ao y adotado, que foi este que aqui foi adotado, okay? Adotado na figura, portanto, ele é constante e dado pela expressão, como é que é dado? É dado pela expressão que é a velocidade t menos a velocidade inicial a dividir por t, que é dado por, ora, resolvendo isto em ordem, a v de t, portanto, dá gt mais vi. Portanto, aqui está deduzida a fórmula para a velocidade. Depois vamos agora deduzir a expressão, não é, para a posição P de t. E, portanto, vamos lá ver se consigo. Não, não corre. Ok. A ver se não falta aqui nada. A velocidade média e posição P de t. A velocidade média, como nós sabemos, é a posição final, P de t, menos a posição inicial, decorrido o tempo t. Portanto, aqui neste caso seria delta-t, mas eu estou a trabalhar com a variável t. E o que é a velocidade média? Ora, nós temos aqui que a velocidade média é a expressão, em função do tempo, é a expressão de uma reta. Portanto, a velocidade média há de ser a velocidade ao fim do tempo t, mais a velocidade inicial, a dividir por 2. Isto é a definição de ponto médio, não é? Em termos matemáticos. Que há de ser igual à posição p de t final, menos a posição inicial, a dividir por t. Daqui, deduz, resolvendo em ordem a p de t, obtemos, então, a expressão p de t igual a g sobre 2, t quadrado, mais vi vezes t, mais a posição inicial. Ora, agora, só que a posição inicial e a velocidade inicial são nulas, porque a velocidade inicial da régua ela estava parada e deixa-se cair, e a posição inicial, nós consideramos a posição inicial a posição da mão, porque ela não se altera, não é? Portanto, a régua é que percorre e depois há um momento em que a mão agarra a régua. Portanto, aqui a posição da mão não se altera, não é? Portanto, e por isso aqui definimos como sendo a posição zero, ali no nosso referencial. E, portanto, a posição inicial é nula. Ora, agora
Portanto, sendo a posição inicial nula e a velocidade nula, dê-me só um segundo, que é para acertar aqui um bocadinho as coisas, senão isto não sai bem. Okay, vou aqui então colocar, lá ver se cabe aqui, espero bem que sim. Penso que sim, apesar de tudo. E vou aqui só baixar um bocadinho. Okay, isto não fica muito. Portanto, posição inicial igual a zero, velocidade inicial igual a zero, para t igual a zero. Então, o p de t reduz só a g sobre 2t quadrado. Então vamos resolver. Temos que então t quadrado há de ser 2 vezes p de t sobre g e que o t há de ser a raiz quadrada de 2 vezes p de t dividido por g. Portanto, substituindo o valor de g por 9,8, temos então que o t é dado por esta expressão. P de t é o valor da régua indicado pelo dedo da pessoa B, que corresponde ao deslocamento realizado pela régua. Portanto, nós determinamos o tempo sabendo qual é a distância percorrida e através desta expressão, que corresponde ao deslocamento realizado pela régua durante a sua queda no intervalo de t igual a, pronto, delta t. Esse intervalo de tempo corresponde ao tempo de reação dessa pessoa para agarrar a régua, parando o movimento dessa régua, ok? Portanto, é este o significado. Portanto, nós conseguimos determinar o tempo de reação através do valor da medição da régua e através da dedução das expressões das equações de movimento, da posição e da velocidade. Portanto, nós conseguimos obter o valor do tempo de reação. Passamos então ao exercício 6. Algumas condições estruturais das vias rápidas e autoestradas contribuem para a segurança rodoviária na circulação de veículos. Nas saídas das autoestradas constroem-se vias aproximadamente circulares para efetuar alterações de sentido e rampas de emergência para diminuir drasticamente o módulo de velocidade. 6.1. Numa determinada via, um automóvel realiza uma trajetória circular de raio 85 metros, como se representa na figura 6. Considere que o automóvel tem energia cinética constante de 2,40 vezes 10 à quinta joule. E temos novamente uma pergunta de resposta múltipla. Qual é a intensidade resultante das forças que atuam no automóvel enquanto este percorre esta via? Portanto, temos aqui algumas considerações, não é imediato. E precisamos de fazer aqui, portanto, aqui algumas considerações que vão ser expostas em seguida. Okay? Vão ser expostas em seguida, só um momento. Ora, portanto, o módulo da velocidade do automóvel é constante. Portanto, estamos em presença de um movimento circular uniforme. É constante, mantendo-se também o raio da trajetória circular, pelo que não existe aplicada ao automóvel uma força tangencial à sua trajetória. Existe, no entanto, uma força perpendicular à trajetória aplicada ao carro, no sentido do centro dessa trajetória circular. E, portanto, sendo essa a força resultante, em que a força resultante será a força centrípeta, que é igual à massa do carro, vezes a aceleração centrípeta. Portanto, continuando a resolver aqui o exercício, sabemos que a aceleração centrípeta, neste caso, é dado por v quadrado, portanto é aquela velocidade, v quadrado sobre r, o raio da trajetória circular. E, portanto, aqui tivemos que o v quadrado é igual à aceleração centrípeta vezes o raio.
O que é a energia cinética? A energia cinética do carro é um meio de mv quadrado. Sendo a energia cinética igual a um meio, o que é o v quadrado? Substituindo o v quadrado por AC vezes zero, verificamos que o MAC é, de facto, a força resultante. E é este valor que é pretendido. É o produto de M vezes AC. Portanto, substituímos MAC aqui na expressão por FR e resolvemos em ordem a FR. Portanto, é duas vezes a energia cinética a dividir pelo raio da curvatura da trajetória. E, portanto, vai dar, fazendo as contas, 2,40 vezes 10 à quinta, não é? Portanto, é o que eles dizem, ok? A dividir por 85 dá 5,6 vezes 10 ao cubo newtons. Resposta é a resposta A. Portanto, aqui não há. Vou aqui só para pôr resposta A. Continuando. 6.2. Um caminhão em movimento num percurso retilíneo de desnível acentuado sofre uma falha no sistema de travagem. O motorista dirige o caminhão para uma rampa de emergência com inclinação alfa, de acordo com a figura 7. Admita que o caminhão pode ser representado pelo seu centro de massa e que são desprezáveis todas as forças dissipativas que nele atuam ao longo da rampa de emergência. A rampa de emergência, portanto, é esta aqui, portanto, que tem um cinzento mais claro. Numa determinada ocasião, um caminhão de 1,3 vezes 10 a 4 kg entra numa rampa de emergência com uma inclinação de 12 alfa igual a 12 graus. A velocidade inicial do caminhão é em modo de 130 km/h. E, nesta circunstância, o caminhão percorre uma distância d até parar. Considere a existência de outras situações em que se altera apenas uma das condições. Módulo da velocidade inicial do caminhão, massa do caminhão ou a inclinação da rampa de emergência. Isto é traduzido depois aqui na coluna 1. Associo cada uma das situações expressas na coluna 1 a cada uma das descrições da variação da distância percorrida pelo caminhão na rampa de emergência até parar, e constam na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra, A, B, C, e que faça corresponder ao número. 1, 2, 3, ok? Seguida do número correspondente à coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número. Ora bem, então temos aqui a fazer uma série de contas, não é? Portanto, isto não é assim tão linear. Para já vamos só ver aqui, através de um desenho, aqui, através de um desenho, só para ver as componentes e as grandezas que estão aqui em jogo. Para ser mais fácil. Ora, para já não trouxe coisa, vou trazer agora. Ali a rampa. Vamos aqui ajustá-la. Desculpem lá, mas vou fazer ao contrário. Só um segundo, deixem-me só aqui. Não sei lá muito bem. Então, vamos pôr aqui. E vamos voltar só um segundo, que é para ficar visível no boneco. Ora, está. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Uma coisa aqui correu mal, não correu muito bem. Só um segundo. Eu vou tentar repetir aqui. Às vezes não sei bem à primeira. Vamos ver se sai agora. Ok. Portanto, cá está. Portanto, temos no ponto A, que é o início da rampa, o caminhão vai com uma velocidade inicial, pronto, aqui expressa por este vetor. Não há forças dissipativas,
portanto, significa que a força resultante vai ser a força eficaz do peso do caminhão, ok? E que temos aqui o vetor depois de distância, não é? Que o comprimento do vetor, onde ele depois vai parar, né? Com a velocidade final igual a zero. Portanto, começamos só aqui uma visualização daquilo que está para aqui em jogo. Aqui foi considerado, portanto, já está, portanto, vamos então aplicar depois a segunda lei de Newton, portanto, vamos só pôr aqui informação e aplicar a segunda lei de Newton. Portanto, mc é a massa do caminhão, que é constante, a velocidade inicial é a velocidade do caminhão aqui neste ponto que eu designei por A, e a massa do caminhão 1,3 vezes 10 à quarta, e a sua velocidade inicial 130 km por hora. Portanto, e a força resultante, que é a massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton. Temos que ver qual é o valor daquela aceleração. E, portanto, eu vou fazendo então que é igual à força, portanto, ao peso eficaz, facilmente obtém-se a expressão, já está. Portanto, a força resultante é igual à força eficaz. Eu estou a considerar que o referencial tem o sentido de A para B, okay? E, portanto, significa que o vetor, o FR, tem, portanto, o peso eficaz tem, portanto, um sentido contrário, portanto, ao sentido do referencial. E por isso é que aparece aqui com um valor, uma componente escalar negativa. E, portanto, significa que, em que o P é a massa vezes o G, como é que é a massa vezes o G? Nós temos, então, que a força resultante será M a multiplicar por menos G seno de alfa, em que menos G seno de alfa é precisamente a aceleração. E, portanto, sabendo então a aceleração, okay, estamos em condições de exprimir as equações de movimento e determinar do tempo que o caminhão leva até parar na rampa e a distância percorrida. Porquê? Porque a distância percorrida, porque temos que ter a distância, não é? Percorrida em função, portanto, em função das outras componentes, em função da velocidade inicial, em função da massa e em função da inclinação da rampa, ok? Pronto. É isto que se pretende para depois podermos avaliar qual foi a variação correspondente a cada situação. Portanto, temos então, eu vou pôr já de imediato o cálculo do tempo de paragem. Portanto, tem de se desenvolver, portanto, as equações do movimento. Quer dizer, falta ali um til, falta ali um pontinho. Portanto, temos então as equações de movimento do caminhão, que é d de t, cá está, portanto, d de t, que é a distância que ele percorre na rampa, igual a meio da t quadrado, mais a velocidade inicial vezes o tempo. E o v de t é at mais a sua velocidade inicial. E, portanto, estamos a admitir que não aparece aqui a posição inicial, porque estamos a considerar que a origem do referencial é em A. 3. Determinação do tempo que o caminhão leva até parar na rampa e da distância percorrida. Okay? Vamos a partir da velocidade, dizemos que é igual a zero e determinamos então o tempo de o TR, que é o tempo de até parar, o tempo de paragem, não é? Que é dado por menos VI sobre A. Mas já sabemos que o A, isto é estranho, não é? Ter aqui menos, mas o A já vimos que é menos G seno de alfa, portanto significa que este TR é positivo. Então agora vamos substituir e calcular a expressão de D em função do tempo de paragem. Portanto, isto leva a um conjunto de desenvolvimento. Portanto, eu só vou
aqui ajustar o V da TR, um bocadinho mais para cima. E, portanto, continuando. Portanto, cá está, D da TR há de ser igual a 1 meio de A, TR ao quadrado, porque agora o T substitui-se por TR, mais VITR, e agora substituindo o A por aquela expressão, menos G sendo alfa, okay? Vamos ter então G sendo alfa, o TR por esta expressão, TR ao quadrado, que fica VI quadrado sobre G sendo alfa, okay? Ou seja, fica tudo positivo aqui, e portanto, vamos, mais a velocidade inicial vezes o TR. E a velocidade inicial vezes o TR, substituindo o TR, fica V quadrado sobre, okay, sobre G sendo alfa. E, portanto, agora, nós temos que, continuando a simplificar a expressão, temos que o dTr é igual a VI quadrado G seno alfa menos esta expressão aqui, portanto, este G seno alfa desaparece, só fica G seno alfa em denominador e fica VI quadrado. Portanto, reduzindo tudo ao mesmo denominador, okay, vamos obter então a distância em função do tempo de paragem dada pela expressão VI quadrado sobre 2G seno alfa. Okay? Agora, estamos em condições de avaliar as situações. Okay? Agora estamos em condições de avaliar as situações. E, portanto, vamos então, de facto, este exercício é bastante longo. Ora bem, vou tentar apanhar o máximo possível, Ctrl C. Vamos então, o desenvolvimento, portanto, cá está. Portanto, vamos avaliar a variação da distância em função das situações indicadas no quadro da coluna 1. E, portanto, a variação já sabemos que é o valor da distância menos o dado dividido pelo o valor da distância inicial. Ou seja, isto vai se resumir que a variação da distância em percentagem será 1 menos, okay, a distância dtr. E, portanto, aqui já estamos na situação A. Okay? E a situação A, o que é que nos dizem? Que a velocidade inicial agora que se vai ser considerada é 120 km/h. E a velocidade anterior era de 130 km/h, ok? Portanto, temos que comparar. Relativamente à velocidade de 130 km/h, o que é que vai acontecer ao dt de r, ok? Portanto, temos aqui a percentagem, vezes 100. Portanto, será o valor, aqui vamos substituir, repara, que o que se vai alterar é a velocidade inicial. Portanto, a velocidade inicial 1 é de 130 km/h, a velocidade inicial 2 é de 120 km/h. Mantém-se aqui o seno, portanto, o alfa é o mesmo. Portanto, o que vai acontecer é que os denominadores aqui cortam e, portanto, será o V2 quadrado sobre V1 ao quadrado. E imediatamente concluímos, é fácil, transformando isto para metros por segundo, que é 120 a dividir por 3,6, 130 a dividir ao quadrado, vezes 100. E, portanto, prosseguindo, qual é o valor que vamos encontrar e qual é a correspondência que vamos fazer entre a coluna 1 e a coluna 2. Portanto, vamos então, continuando a fazer as contas, aquilo que obtemos é engraçado. Reparem que é 12 sobre 13, é 120 sobre 130, não é? Bastava só pôr os VIs quadrados, 120 sobre 130, ok? E, portanto, vamos obter, ou seja, vamos obter uma variação para menos, porque 1 menos dá um valor positivo, significa que há
uma diminuição, não é? Há uma variação para menos de 14,8%, ou 14,79%, ou seja, portanto, é praticamente 15%, ou seja, uma velocidade menor, é claro que a distância será menor, a distância de paragem será menor, portanto diminui em 15%. Okay? Agora vamos ver a outra situação, que é a da massa do caminhão. Ora, o D, já vimos que a expressão não depende da massa, portanto, esta é a conclusão mais rápida, sem necessidade de fazer qualquer conta. Portanto, eu vou pôr aqui a situação, vamos pôr a situação B, falhou aqui qualquer coisa, não, peço desculpa, não era isto. Portanto, o D de TDR não depende da massa do caminhão, logo a correspondência é de D para 3. E depois vamos ver a situação C, não é? Portanto, a situação C, vamos fazer o mesmo exercício. Na situação C, agora, a velocidade é de 130 km/h, aquilo que muda é o alfa. Aquilo que muda é o alfa, portanto, os VIs quadrados cortam, e, portanto, este passa para numerador, aquele fica em numerador, portanto, fica 1 menos o seno de 12 graus sobre seno de 10 graus. Portanto, esta quantidade é maior que 1, portanto, significa que, portanto, há um valor negativo, significa que há uma variação que acresce, não é? Portanto, ou seja, a distância é maior percorrida, é maior em praticamente 20%. Portanto, a correspondência é de 20%, vai ser de C para 4. D aumenta cerca de 20%. Portanto, está resolvido aquela situação. 7. Uma espira metálica retangular alfa é colocada sobre um carrinho de fibra de vidro e este sobe um plano indicado com velocidade constante, atravessando uma região na qual foi criado um campo magnético uniforme B, de direção perpendicular ao plano da espira, representado na figura B. E perguntam qual é o esboço que pode representar o fluxo magnético que atravessa a superfície delimitada pela espira alfa em função do tempo t à medida que o carrinho sobe o plano inclinado. Ora bem, o carrinho, à medida que vai avançando, parte da sua área, não é? Desta área, aqui da sua superfície, vai, vai variando no tempo, até que a área esteja toda esta área esteja toda metida aqui sob a influência do campo magnético. E depois há de sair, como a velocidade é constante, há de sair e há de haver, portanto, depois uma redução do fluxo magnético, porque a área vai sendo cada vez menor, né? Portanto, até que ele saia completamente e, portanto, o fluxo, e deixe de ter a influência do campo B, e, portanto, o fluxo magnético aqui será zero, e no início também será zero. Portanto, zero, zero. Ora bem, só que o comprimento do carrinho é menor do que o comprimento, não é? Que vai atravessar aqui o campo. Portanto, significa que há de haver aqui um momento em que não há variação do fluxo magnético, ou seja, o fluxo magnético é constante. Portanto, se nós, enfim, aquilo que é basicamente traduzido é pelo formulário, não é? Basta colocar aqui o formulário. Vou colocar aqui o formulário. Já está. Portanto, variação e também o fluxo magnético. Portanto, já está.
Portanto, está o fluxo magnético é dado pelo campo, pelo valor do campo, que é constante, vezes a área, vezes o cosseno de alfa. Okay? Portanto, a área, enquanto o carrinho está a atravessar, enquanto esta área toda do alfa não estiver sob a influência, significa que a área vai evoluir com o tempo. Quando ele estiver completamente e se deslocar-se toda a área sob a influência do B, a área é sempre constante, ok? E quando sai, a área volta outra vez a variar no tempo. Portanto, uh, aquilo que se afigura é precisamente, ou com estas características, é o gráfico A. Como a velocidade é constante, reparem que a variação do fluxo magnético depende do A de T, ok? E, portanto, tem este declive. E como a sua saída também se processa à mesma velocidade, em módulo, estes declives em módulo são iguais. E, portanto, depois tem um tempo em que o fluxo magnético é constante. Portanto, aqui não há qualquer dúvida relativamente à opção que deve ser escolhida. Reparem, esta opção significaria que a zona de influência do campo magnético, este comprimento, teria que ser igual ao comprimento aqui do carrinho, não é? Portanto, aqui desta medida desta área, daquele retângulo. E, portanto, e nesse caso, se assim fosse, seria o gráfico B. O gráfico C tem semelhanças com o gráfico A, em que a velocidade com que a velocidade, aqui o declive é maior do que o declive à saída, significa que ele entra com uma velocidade superior, ok? Constante, e que depois lá no interior do B vai reduzindo a velocidade e depois sai com uma velocidade inferior. Portanto, isto era se à saída houvesse uma velocidade que era inferior à velocidade de entrada. Enfim, o D não tem sim qualquer significado físico relevante que possa ser enquadrado. Portanto, resposta A. 8. Em 1814, um físico detectou no espectro do Sol uma série de riscas negras que iriam a ser conhecidas como riscas de Fresnel. Alguns anos depois, seria um químico, Bunsen, a identificar a causa destas riscas negras no espectro solar. No laboratório, Bunsen observou que certas substâncias, ao serem aquecidas no bico de Bunsen, testes de chama, originavam espectros de linhas brilhantes característicos e relacionou para determinados elementos químicos espectros de absorção com espectros de emissão. Atualmente, a pesquisa de elementos químicos também é feita na atmosfera de exoplanetas. Na atmosfera do planeta VASP-121b, foram inicialmente detectados dois elementos, o cálcio e um outro, aqui designado por X, letra que não corresponde ao símbolo do elemento químico. Recentemente também foi detectada a presença de bário na atmosfera do exoplaneta. 8.1. Para determinar as energias da remoção dos eletrões dos átomos, utiliza-se a espectroscopia fotoeletrónica PES. Figura 9 mostra um excerto do espectro de dois elementos do bloco S, estamos a falar do bloco S, da tabela periódica, presentes na atmosfera do VASP 121b, o cálcio e o elemento X. No excerto figuram as energias da remoção dos eletrões de valência destes dois elementos. Portanto, a energia de remoção aumenta da direita para a esquerda, ok? É o que representa este gráfico. E temos uma energia de remoção, o valor da energia de remoção do elemento X, dos eletrões do elemento X, é superior à remoção do cálcio. E reparem que eles afirmam que estão no bloco S. E, portanto, o mesmo número de eletrões são removidos. E, portanto, o que é que significa? Significa que nós sabemos que ao longo de um grupo, a energia de ionização diminui. Portanto, se a energia de ionização diminui ao longo do grupo, de cima para baixo, significa que, se diminui, significa que o cálcio está mais abaixo, no mesmo grupo está mais abaixo do que o X. Portanto, os dois elementos pertencem ao mesmo grupo, ok? Não pertencem ao mesmo grupo, porque o outro está acima.
pertencem ao mesmo grupo e, hum, tendo o elemento X, o número atómico, ora, se ele está acima, é um número atómico inferior. E, portanto, a resposta é a resposta B. Portanto, eu vou colocar aqui. Enfim, leva-se mais tempo a ler, muito mais tempo a ler do que a responder, de facto. 8.2. Uma amostra de um sal desconhecido foi aquecida com uma chama. Com um espectroscópio obteve-se o seu espectro na região do visível. Na figura 10, representam-se o espectro da amostra e os espectros atómicos de X e do bário. Ora bem, complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras, seguida do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. De acordo com a informação da figura 10, ora bem, olhando para as riscas, aqui as riscas coincidem da amostra com o X. Aqui, 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 ali não, aqui, aqui. Portanto, aqui mostra significa que o elemento X aqui parece estar presente, não é? Do bário, bom, não bate a bota com o perdigota, nada bate aqui com o bário. Portanto, vamos lá ver. De acordo com a informação da figura 10, a amostra contém cationes de... bário não, portanto vai ser de X. Portanto vai ser, então vamos pôr só aqui, vamos ligar aqui o X. Vamos partir aqui do X. Uma vez que o seu espectro, ok, aqui da amostra, não é? Portanto, de acordo com a amostra, em que o espectro da amostra é de emissão. Quando vemos ali as riscas, portanto, vai bater ali com ali. De emissão. E isso deve-se, uma vez que já tem riscas que resultam claro, quando são visíveis, da desexcitação. Portanto, são os elétrons que passam de níveis superiores para níveis inferiores. Portanto, há uma desexcitação. Portanto, quando os elétrons passam de níveis superiores no átomo, não é, para níveis de energia inferiores, significa que há emissão de fotão. Correspondente precisamente o valor da energia desse fotão, correspondente precisamente à variação desses dois níveis de energia dos elétrons. Portanto, a conclusão facilmente será, já vimos, é o A2, B1 e C2. Portanto, já está. Passando ao 8.3, no quadro 1, indicam-se as cores das chamas associadas à presença de alguns cationes. Temos ali o quadro 1, com a cor da chama para o cobre, sódio, bário, cálcio e potássio. Numa aula de laboratório realizou-se uma atividade que visava a identificação de cationes metálicos em 3 amostras distintas de alguns sais. Os cationes são representados por M, N, O, T e W, que não correspondem a símbolos químicos e estão contemplados no quadro 1. Para a atividade, os alunos dispunham de cloreto de M, tanto cloretos de M, cloreto de N, O, T e W, e sulfato de M, de N, O, T e W. Os alunos embeberam pedaços de algodão em etanol e colocaram em 3 cadinhos de porcelana e adicionaram a mesma quantidade de cada um dos sais aos cadinhos. Depois de provocar a ignição do etanol, observaram as cores presentes na chama. Os resultados obtidos pelos grupos 1 e 2 foram registados no quadro 2. Temos as amostras e das amostras, relativamente ao grupo 1, deixem-me lá baixar isto. No grupo 1 temos o amarelo, portanto, temos aqui o cloreto de sódio, o catião é o sódio, o cloreto de T, o catião é o bário, o cloreto WWW, que é o azul esverdeado, é o cobre. Portanto, aqui o grupo 1, tudo bem, dados obtidos. Mostre fundamentando qual dos grupos não atingiu totalmente o objetivo da atividade. Ora bem, vamos ver o grupo 2. Grupo 2, cloretos, vermelho tijolo é o cálcio. Sulfato lilás amarelo não aparece aqui no quadro. Portanto, é inconclusivo, não é? Portanto, cloreto de T, verde claro. Verde claro é o bário. Portanto, já vimos que é o grupo 2 que falha.
A sua resposta, portanto, mostre fundamentando qual dos grupos não atingiu totalmente o objetivo da atividade. Na sua resposta, explicite duas razões, uma relativa ao procedimento, controle de variáveis, e outra relativa à interpretação dos resultados obtidos. Bom, dos resultados obtidos é fácil, não é? Portanto, aqui dá um lilás amarelado que não surge aqui no coisa, e que o sulfato é inconclusivo. Portanto, escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Portanto, enfim, aqui o que nós podemos, aqui, eu arranjei aqui um texto que pode, eh, pode ser escrito. Portanto, o grupo 2 não atingiu totalmente o objetivo da atividade, dado que a cor obtida para a amostra do sulfato de M não está especificada no quadro 1. Okay? Portanto, não conseguimos, não permitindo a identificação precisa aqui é do cation, okay? Do cation que está presente nessa amostra. Okay? Portanto, aqui eu vou corrigir. Okay? Esse grupo, numa das amostras, utilizou o sulfato de M, um sal com um anião diferente. Ok? Com um anião diferente. Portanto, aqui em vez de ser o cloro, o anião, portanto, será o S, portanto, será o enxofre. E que não produziu o efeito desejado na identificação do cation. Pá, eventualmente, devido a uma temperatura da chama, pá, inadequada. Eventualmente, portanto, aqui digamos aqui uma falta de controle ao nível do anião, talvez, que poderia ser utilizado em vez de ser o sulfato, ser eh, o cloreto de M. Ok? E aí poderia já o cloreto de M, né? Aqui por acaso não sabemos qual é, mas, poderia se obter uma cor que estivesse especificado ou que identificasse cabalmente o respectivo cation. Portanto, ora, só aqui corrigir, peço desculpa, mas estou a ter mesmo do cation. Ok. Passamos então à última pergunta, que é o 9, uma bola de voleibol. E agora vou aumentar aqui, se calhar assim. Uma bola de voleibol V e uma bola de futebol F foram lançadas verticalmente de baixo para cima, a partir da mesma posição y0, com velocidades iniciais módulos 5 metros por segundo e 4 metros por segundo, respectivamente, de acordo com a figura 11. Admita que y0 é o nível de referência da energia potencial. Bom, a energia potencial aqui é nula, não é? Portanto, aqui, energia potencial y0 é igual a zero. E podemos designar aqui, talvez o y0 igual a zero, aqui no referencial, para simplificar as expressões. A resistência do ar é desprezável e as bolas podem ser representadas pelo seu centro de massa modelo da partícula material. Determine, mediante considerações energéticas, a razão entre a altura máxima atingida pela bola de voleibol e a altura máxima atingida pela bola de futebol. Apresente todos os cálculos efetuados. Portanto, vamos então aqui começar por designar aqui algumas variáveis, ok? E vamos começar pela bola de voleibol. Então, assim sendo, portanto, VIF é a velocidade inicial da bola de futebol, 4 metros por segundo. VIV, velocidade inicial da bola de voleibol, 5 metros por segundo. A partir do contexto expresso no exercício, a variação da energia mecânica para ambas as bolas é nula. Variação da energia mecânica igual a zero, ou seja, porque eles dizem que a resistência do ar é desprezável, portanto não há nenhum outro efeito sobre as bolas. A bola de voleibol, temos que a variação de energia, né, mecânica há de ser igual à variação da energia potencial mais a variação da energia cinética da bola de voleibol. Como é dito que a variação da energia mecânica é nula, portanto,
a variação da energia potencial há de ser menos a variação da energia cinética. Portanto, fazendo as contas e tomando como y0 igual a zero, tem que mvg, isto é para facilitar as contas, não é? Eu posso pôr o referencial assim, há de ser igual a menos 1 meio de mv, v final, v quadrado, portanto, v final ao quadrado da bola de voleibol menos a velocidade inicial da bola de voleibol ao quadrado. E, portanto, temos que o y máximo de v está dado por esta expressão. É a velocidade inicial a dividir por 2g. Faz o mesmo exercício, não é? Faz o mesmo exercício para a bola de futebol. E, portanto, para a bola de futebol, vamos fazer então o mesmo exercício. E cá está. É o mesmo exercício e vamos obter, portanto, o y máximo de futebol, uma expressão, mas agora para a velocidade inicial da bola de futebol. Agora é só fazer a razão entre estas duas, que é aquilo que é pedido, determine, mediante considerações, a razão entre a altura máxima da bola de voleibol. Portanto, será o y máximo de v sobre a dividir pelo y máximo de f. Okay? Portanto, será aquele a dividir. O 2g corta, há de ser o vi quadrado de v a dividir pelo vi quadrado de f, conforme eu agora vou ilustrar, ok? Portanto, e apresentando já o resultado pretendido. Lá está. Portanto, será 5 quartos ao quadrado, portanto, a velocidade inicial é 5, o de baixo é 4, portanto, será 5 quartos ao quadrado, que dá 25 sobre 16, que dá aproximadamente 1,56. 9.2. Considero que a bola de voleibol foi lançada. Aliás, a leitura é extremamente longa, a resolução é extremamente rápida, mas de facto leva tempo. 9.2. Considero que a bola de voleibol foi lançada no instante t igual a 0 segundos e que a bola de futebol foi lançada 3 segundos depois. 9.21. Qual dos vossos seguintes pode representar a componente escalar da força resultante que atua na bola de voleibol em função do tempo, desde o instante em que a bola é lançada até o instante em que atinge a altura máxima? Eu julgo que aqui não há nenhuma dúvida, não é? Portanto, tendo em atenção aqui a força resultante tem o sentido contrário, não é? A força resultante, vou pôr aqui, peço desculpa, não vou pôr ali, mas vou pôr no sítio certo, não é? Ok. Portanto, nós temos aqui a bola portanto, isto não saiu bem. Portanto, vamos lá ver se agora sai melhor. Cá está. A força resultante, não é? É aquela. Portanto, a força resultante, isto é a força resultante, não é? Tem o sentido contrário ao referencial. Portanto, que é o peso da bola de voleibol. Portanto, como tem o sentido contrário, portanto, vai ser um valor negativo. Portanto, é constante, porque é massa vezes a gravidade, portanto, não é gravidade, é a aceleração gravítica, ok? É massa vezes a aceleração gravítica e, portanto, é um valor negativo. Portanto, será a opção C. Agora, qual das opções seguintes pode representar a equação que permite obter a componente escalar da velocidade da bola do futebol VF em função do tempo expressa nas unidades de base do SI? Ora, a bola de futebol foi lançada 3 segundos depois, não é? Portanto, se foi lançada 3 segundos depois... Bom, isto aqui é fácil de perceber, não é? Portanto, é deslocar o gráfico para a direita, não é? Portanto, vai ser um t menos qualquer coisa, não é? Portanto, até, reparem, se começasse a contar com t igual a 3 segundos, se fosse o mais, t igual a 3 dava 6, não é? 6 vezes 9,80 mais 4 não é. Sabemos que a velocidade inicial é 4, portanto, significa que este aqui, o t mais 3, não está fora de questão, ok? Portanto, terá que ser t menos 3.
Ora, e tem que ser, pois, este aqui valor negativo, porquê? Porque ali o valor positivo, se fosse t igual a 3, né, embora isto fosse zero, para t igual a 3, mas depois o t vai aumentando, ou seja, a bola iria sempre subindo, nunca parava. Portanto, iria sempre subindo, nunca parava. E, portanto, o A também não faz qualquer sentido. Portanto, a resposta correta é a resposta B. E depois desta longa leitura com, de facto, eh, os enunciados muito longos, embora alguns deles as resoluções possam ser extremamente rápidas, mas de facto a leitura é bastante extensa e às vezes é necessário, pronto, é necessário nestes itens, não é? Porque quando se vai ao item 9.2.2 já não se lembra muito bem o que é que se leu no 9, não é? Ou o que é que se leu no 8, enfim, é um bocado extenso e para os alunos, penso que continuo a criticar o tempo que é dado para a resolução do exame de Físico-Química. Na minha opinião, devido à extensão dos enunciados, a leitura dos enunciados que requer, portanto, um raciocínio e, de facto, o aluno leva algum tempo a colocar-se no contexto, não é, do problema, deveria ter um tempo, não é? Um tempo idêntico ao exame de matemática. Enfim, qualquer questão, a proposta de resolução é de Alexandre Abreu e qualquer questão, alguma questão que queiram colocar ou alguma que me queiram contactar por algum motivo, portanto, pode ser endereçado para aquele e-mail abreu, em ath61@gmail.com. Agradeço a atenção que me foi dispensada, a vossa atenção, agradeço imenso, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.